Fala conosco, Senhor. Que a Tua palavra possa transbordar os nossos corações e que a alegria da salvação possa preencher a vida de cada um desses Teus filhos. Que o Teu poder nessa noite se manifeste. Que a Tua palavra que será ministrada possa tocar e transformar corações para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Bem fácil, né? O último livro da Bíblia, o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os meus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Senhor, fala conosco para a honra e glória do Teu nome. Sente-se no seu lugar, em nome de Jesus. Você que mais uma vez está no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se essa palavra falar o teu coração, compartilhe os nossos vídeos, dá um like e faça a nossa mensagem chegar a outras pessoas em nome de Jesus. Desde o primeiro instante, irmãos, que nos convertemos, começamos a ouvir falar da morada celestial, do dia em que o Senhor levará a sua igreja para estar com Ele para sempre. Hoje, estamos encerrando uma série de 3 mensagens: o tempo de Deus, a lei, o tempo de Deus, a graça, e o tempo de Deus, a glória. Como eu falei na primeira mensagem, essa série de mensagens surgiu lá no dia do batismo, quando o Senhor trouxe essa frase ao meu coração, onde eu disse que o homem viveu no tempo da lei, vive o tempo da graça para alcançar o tempo da glória. E é desse tempo, o tempo da glória, que iremos falar nessa noite.
A primeira coisa que me chama a atenção nesse trecho que nós acabamos de ler é que a palavra diz que eu vi novos céus e a nova terra, e uma nova terra. Quando a palavra do Senhor nos diz isso, não significa que Deus destruiu tudo. Esse novo aqui, a palavra novo, a raiz da palavra novo aqui, não está dizendo que Deus vai criar novamente como fez no princípio em Gênesis. Ele vai transformar, renovar, restaurar. Assim como o nosso corpo será glorificado para estar diante de Deus, Ele irá restaurar todas as coisas. E mais à frente, no versículo 5, Ele diz: eis que farei nova todas as coisas. Ele renovará todas as coisas. Mas, nessa sequência do que lemos aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é a palavra dizendo: o mar já não existe. Quando a gente lê isso, Deus não está nos dizendo que o mar vai deixar de existir literalmente. Aqui é uma figura de linguagem que João usava. Como sabemos, ele estava preso na ilha de Patmos, cercado por águas, isolado. E a visão que ele tinha, a visão que ele teve, ele já não havia possibilidade de ter isolamento. As pessoas não estarão separadas. E por isso ele disse: o mar já não existe, não haverá mais separação de pessoas. Estaremos com Deus em comunhão, em um lugar novo, vivendo uma experiência como nunca imaginamos. Deus fará nova todas as coisas. A separação que o mar proporcionava para ele, preso ali na ilha de Patmos, já não iria mais existir, porque estaremos todos na presença do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas como será esse lugar? Como será esse novo céu e essa nova terra? No capítulo 21, versículos 15 e 16, a palavra diz assim: o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular. A cidade era quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. O versículo 18: o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. A cidade que o nosso Deus prepara, que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Apocalipse, é uma cidade onde as ruas serão feitas de ouro, foram feitas, porque todas as coisas já foram feitas, só não foi apresentada a nós ainda. A Bíblia diz que, lá no Gênesis, que no 6º dia Deus fez o homem e no 7º ele descansou. Todas as coisas ele fez até aquele dia, inclusive o lugar onde ele irá nos levar. Amém? Então, essas são algumas características desse lugar maravilhoso que Deus nos levará para habitar com Ele. Mas algumas perguntas precisam ser feitas. Essa mensagem, essa leitura traz questionamentos. E como nós não estamos em uma escola bíblica e você pode questionar, eu mesmo fiz alguns questionamentos para poder trazer alguns esclarecimentos. O primeiro é sobre o mar, eu já falei. Ele usou uma figura de linguagem para dizer que o mar não existiria mais. Era a distância, a separação que as pessoas têm uma das outras nos nossos dias. Quem entrará, quem estará no novo céu e na nova terra? Melhor dizendo, quem não estará no novo céu e na nova terra? No versículo 8, temos a resposta.
na parte A do versículo 8: mas os covardes, os incrédulos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e os mentirosos. Os covardes. Quem são esses covardes que a palavra está dizendo? Nos últimos dias, irmãos, no tempo em que a terra estiver sendo governada pelo anticristo, a igreja perseguida desses dias precisará tomar uma posição. E os que estiverem vivos nesses dias, eles precisarão decidir entre estar do lado do Senhor, ao lado do Senhor, ou estar ao lado do anticristo. E muitas pessoas perderão suas vidas porque não aceitarão a imposição de servir a outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. Quando a palavra diz que os covardes não entrarão no reino dos céus, no novo céu e na nova terra, são as pessoas que, por medo de perder a vida, vão abrir mão da vida. A palavra nos diz que os incrédulos também não entrarão no reino dos céus. Aqueles que por algum motivo não acreditam que Jesus Cristo é Senhor, esses ficarão de fora. Verão o Cristo descendo, mas não estarão com eles. Os assassinos, os idólatras. A palavra do Senhor nos diz que Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E Ele não aceitará aqueles que adoram a outros deuses. É isso que a palavra nos diz. Mas, se temos aqui quem não entrará, também temos o que não entrará no novo céu e na nova terra. O versículo 4 nos diz assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga morte já passou. A palavra do Senhor nos diz que não haverá dor na presença de Deus. Na Nova Jerusalém, na cidade santa que desce da parte de Deus, não haverá dor, não haverá morte. A morte não terá lugar. Viveremos para sempre na presença do Senhor. Não terá tristeza, não terá despedida, a dor da despedida de perder alguém, e só quem perdeu alguém sabe como é difícil. Mas diante de Deus, na nova terra, no novo céus e na nova terra, não haverá despedida. Estaremos para sempre juntos. Aqueles que estiverem ali viverão para sempre, como no princípio Deus fez o homem para viver assim, eternamente. Mas o pecado trouxe a morte, a dor, a separação, a lágrima, a tristeza. Mas diante de Deus, na Nova Jerusalém, não teremos essa angústia de perder alguém, de separar-nos de alguém, de se separar de alguém que amamos. Na Nova Jerusalém, se houver lágrima no teu rosto, vai ser de alegria e de louvor, porque a tristeza não terá lugar no teu coração. A tristeza não irá existir, até porque na presença de Deus não cabe tristeza. Na presença de Deus não cabe sofrimento. O Deus Todo-Poderoso vai nos guardar e estaremos ali no seio do Senhor, protegidos. Aquilo que o salmista fala, que debaixo das suas asas estarei seguro, lá a glória de Deus estará naquele lugar, nos guardando, e viveremos com Ele para sempre. E quem estará lá, irmãos? Quem vai ter a oportunidade de estar nesse lugar? Quem será os filizados,
contemplados para estar na Nova Jerusalém, no novo céu, vivendo na presença de Deus, a noiva, a igreja. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 9, na parte B do versículo, o anjo leva João e diz assim, venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva representa a igreja de Cristo. Quando a palavra fala da noiva, está falando da igreja, dos remidos, dos santos, daqueles que aceitaram a Jesus e tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Esses estarão habitando para sempre com Deus. Ali teremos liberdade para ir e vir em segurança, porque o nosso Deus nos levará para um lugar perfeito. Um lugar, como eu disse, que já foi preparado lá atrás, desde a fundação do mundo. Quando a palavra nos diz, no versículo 6, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Era o Senhor dizendo, olha, lá no princípio eu estava e fiz todas as coisas, e agora nesse último tempo eu estou realizando todas as coisas. Na verdade ele diz no início, está feito, ou está consumado. Ele disse isso, o Senhor Jesus disse isso na cruz, quando Jesus estava prestes a morrer. Ele disse, Pai, está consumado, todas as coisas estão feitas. O homem agora tem salvação, remissão dos pecados. E aqui no Apocalipse, no capítulo 6, quando ele diz está feito, ele está dizendo mais uma vez, todas as coisas foram concluídas e agora o homem tem liberdade de estar na presença de Deus. Hoje nós vivemos fração do que é a presença de Deus. Quando buscamos a Ele, quando no momento de louvor sentimos a presença do Senhor, no momento de busca, de oração, essa é uma fração do que viveremos na presença de Deus. Uma fração muito pequena, quase insignificante. Mas na presença do Senhor, quando formos para o novo céu e para a nova terra, aí sim, contemplaremos, como disse Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, falando do amor, ele diz, olha, hoje conhecemos como um reflexo obscuro no espelho, mas um dia o conheceremos face a face, estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. E há mais, a noiva estará lá porque aquele lugar é o lugar de redenção plena, como eu disse. Na sequência do versículo 6, ele diz assim, a quem tem sede, darei de beber gratuitamente da fonte, da água da fonte da vida. Deus nos dará a vida eterna, não porque somos melhores, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E como eu falava aqui na última Santa Ceia, o versículo que descreve Deus está em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para quê? Para que no último tempo, no último dia, estejamos todos junto com Ele. Porque a primeira obra de Deus, ao criar todas as coisas e o homem, foi para que o homem tivesse comunhão com Ele. Mas o pecado tirou isso, essa possibilidade de estarmos diante de Deus. Mas Deus trouxe a obra redentora. Jesus morreu na cruz. Hoje já temos acesso, para a honra e glória do Senhor, temos acesso à sala do trono pela fé. Mas nesse tempo, a Bíblia diz que Deus habitará com os homens, e nós seremos o seu povo, e Ele, o nosso Deus.
é pela graça que estaremos ali. A palavra do Senhor nos diz que aquele que permanece fiel, aquele que fica até o fim, que suporta, esse será salvo. O versículo 7 diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem é esse vencedor, irmãos? Aquele que permanecer, aquele que continuar firme, independente das lutas, das dificuldades, das amarguras, dos sofrimentos, de situações que traz tristeza ao nosso coração e muitas vezes nos dá vontade de desistir. Ninguém é perfeito, mas uma coisa precisamos guardar em nosso coração: que Deus, Ele nos sustenta. E a palavra nos diz que nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma dificuldade é dada ao homem senão humana. Tudo o que vivemos, todas as dores, todas as lutas, são lutas humanas. Então temos sim possibilidade de enfrentá-las e de vencer todas as lutas. E aí ele está dizendo que aquele que permanecer, ao vencedor, aquele que vencer todas essas coisas. E aí Jesus disse: olha, para que ninguém tivesse dúvida, para que ninguém achasse que a vida seria muito fácil só porque aceitou Jesus, ele diz: olha, no mundo vocês terão dificuldades. Ou de uma versão mais conhecida: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci todas as coisas, e eu venci por você, eu venci para você. Então você pode suportar tudo. Está difícil? Aguenta firme, clama ao Senhor e Ele vai te responder. Ele vai trazer alívio para o teu coração, Ele vai trazer refrigério para a tua alma, Ele vai trazer socorro para você, para que você suporte todas as coisas, para que você vença todas as suas batalhas, e no último dia, que possamos estar nesse tempo, no tempo da glória. O novo céu e a nova terra será um lugar de festa, irmãos. No versículo 2, voltando ao versículo 2, diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Se a palavra está nos dando essa ilustração de um casamento, o que é que acontece num casamento? Festa, alegria. Estar na nova Jerusalém, estar no novo céu e na nova terra, significa estar em um lugar de festa, de alegria, de contentamento. Então, como eu disse um pouco antes, a tristeza não terá lugar. Alguém fica triste em uma festa? Não. Você vai para uma festa para se alegrar. Imagine uma festa que vai durar para sempre, porque estar na presença de Deus não é algo que tem um início e um fim. Ele é eterno e com Ele seremos eternos também. Aquele lugar, o novo céu e a nova terra, será a habitação de Deus. Olha o que diz o versículo 3: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus viverá junto com o homem. E quando a palavra diz novo céu e nova terra, tem uma canção antiga já que diz: não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, sei que está cheio de anjos de Deus. Eu não sei se subiremos ou se Deus vai descer, eu sei que estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele estará conosco. E a palavra do Senhor nos diz que aquele lugar não vai precisar do sol durante o dia, nem a lua durante a noite. Na verdade, não haverá dia e noite, porque a glória do Senhor iluminará todo aquele lugar, e Ele será a luz da nova Jerusalém. Ele nos iluminará todo o tempo. A luz do Senhor é que trará a visão àquele lugar. O que veremos ao estar ali com Ele
é porque a luz do Senhor vai iluminar todo aquele lugar. O novo céu e a nova terra é lugar de comunhão. A parte final do versículo 3 diz assim: eles serão os meus povos, o próprio Deus estará com ele e ele será o seu Deus. O que é isso? Intimidade, comunhão, aproximação. Falamos no jeito bem comum, seremos assim com Deus, unha e carne. Estaremos assim, pertinho dele a todo tempo. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Estaremos em comunhão com o Deus Todo-Poderoso. O novo céu e a nova terra é lugar de alegria, é lugar da habitação do Deus vivo, é lugar de comunhão com Ele e com a igreja. Essa comunhão que nós hoje ensaiamos viver, como eu disse, é só um ensaio, porque lá não dá para olhar para o irmão e dizer: vixe, o irmão fulano está aqui me olhando atravessado. Então trata de se consertar com o irmão fulano, com a irmã ciclana, porque quando você subir, lá não vai ter isso não. Então trata o teu coração agora, porque para estarmos lá, o nosso coração precisa ser puro. O salmista um dia disse: Senhor, quem entrará no teu santuário? E quando lemos aquilo que o salmista diz, nos parece: quem entrará no teu templo, na igreja, no lugar de sacrifício? O Velho Testamento é sombra para o que vem. Quando o salmista pergunta: quem entrará no teu santuário? Ele até como homem escrevia falando daqueles dias, mas Deus apontava com aquela pergunta dele para esses dias, o tempo da glória. E ele pergunta assim: quem entrará no teu santuário? Quem entrará no lugar da tua habitação? O que é que o livro de Apocalipse está nos dizendo? Que esse será o lugar da habitação de Deus. E é exatamente essa pergunta que o salmista faz: quem estará no lugar da tua habitação? E o Senhor responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E aí quando a palavra nos diz aqueles que ficarão de fora, no versículo 8, ele diz: os covardes, os depravados, os assassinos. Alguém que cometeu o assassinato, um assassinato, está com a mão limpa? Não. Mas eu não cometi um assassinato, então eu estou salvo já. Não, irmãos, não é bem assim. A palavra, quando traz esses pontos de observação, nos faz entender de forma literal e também de forma figurada. Muitas vezes estamos matando o nosso irmão espiritualmente, ou matando outras pessoas espiritualmente com nossas atitudes. Paulo, em certo momento, ele diz assim: olha, se comer carne faz o meu irmão pecar, então eu não vou comer, porque eu não quero que ele peque. Se eu sei que meu irmão está pecando porque eu como carne e continuo comendo, e aqui é só um exemplo, o que Paulo dá é só um exemplo, ele está diretamente matando aquela pessoa espiritualmente, enfraquecendo, fazendo com que aquela pessoa peque porque está te julgando, e com aquilo ela vai se afastando de Deus e perdendo a essência de estar com o Senhor. Mas a palavra do Senhor, no versículo 8 do que nós lemos, na parte final do versículo, traz uma sentença e diz assim, falando dos idólatras, dos mentirosos, dos assassinos, a palavra diz: o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui é a sentença final. Aquele que for sentenciado com essa palavra não terá mais volta, não haverá mais possibilidade de remissão.
de perdão. Não haverá mais possibilidade de retroceder. É como flecha lançada, não tem como fazer voltar. Aquele que receber essa sentença, não tem mais jeito. A condenação eterna, a segunda morte. Aos que estiverem com o Senhor, tudo que já falamos, como ele disse, herdará todas as coisas. Mas aquele que receber a sentença do versículo 8, esse terá a segunda morte. Mas essa sentença, irmãos, será para o tempo da glória. E ainda nós estamos no tempo da graça. Ainda estamos no tempo da benevolência do Senhor. E se estamos nesse tempo, estamos do lado de cá da sentença. E se estamos do lado de cá da sentença, ainda há tempo de você se voltar para Deus e estar com Ele no grande dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Um forte abraço e até a próxima.